Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem? Quem está falando aqui é a Cris, professora de texto e gramática. Hoje eu vou dar prosseguimento às aulas sobre argumentação. E vocês podem consultar o capítulo 6 do livro texto de vocês e especificamente as aulas 15 e 16 da apostila Anglo. Argumentação 2, recursos de persuasão. Como objetivos dessa aula estão reconhecer estratégias argumentativas acionadas para fins de persuasão, apresentar os tipos de argumentos e definir a orientação argumentativa do texto, a fim de avaliar as escolhas linguísticas apropriadas para não se desviar do seu traçado. Quando a gente sabe a orientação linguística, a gente tem coerência e fala de maneira a chegar a um objetivo. Como eu falei, então, é o capítulo 6 e as páginas 38 a 41 da apostila Anglo. Uma distinção importante que eu já falei na última aula, que existe entre lógica e dialética. A lógica se estabeleceu como senhora do conhecimento racional. O que é isso? É que as conclusões regidas pela lógica, elas têm garantia de certeza. Já a dialética, não. A dialética é uma forma de raciocínio que admite graus de certeza. É uma questão de aproximar a uma resposta mais bem construída, mais provável, mais benéfica. Não uma solução absoluta para um dilema. E aí, nesse sentido, a oposição entre lógica e dialética é que a lógica ela tem a ver com a certeza, ou é sim ou é não. Isso é lógica. Aristóteles. A dialética não, a dialética ela tem a ver com a probabilidade, maior probabilidade do sim do que do não ou vice-versa. Eu vou procurar argumentar no sentido de chegar a uma melhor resposta possível. Então, quando nos é proposto fazer um texto argumentativo, significa que trabalharemos com a dialética. Usaremos argumentos para chegar à melhor resposta, à melhor ideia, a mais provável, a mais benéfica. Então, essa concepção deu origem a uma forma de conhecimento que valoriza a flexibilidade da negociação. Eu vou negociar com quem ouve, com quem lê o que eu escrevo para persuadi-lo do que é mais razoável, do que é mais conciliador, né? Não necessariamente o correto que diz respeito à lógica. Então, nós vamos estudar quais são os argumentos para chegar a essa forma de persuasão, de convencimento do meu interlocutor do que é o mais provável a se fazer. O primeiro tipo de argumento que eu gostaria de mencionar, que está lá no seu livro texto e também na sua apostila Anglo, diz respeito a argumento de presença. O que significa isso? Presença é um fenômeno físico ou psíquico que começa com a percepção de um fato ou de um acontecimento e que vão se fixar na mente, na consciência daquele que vê, daquele que ouve, estabilizando-se como uma sensação marcante. E aí, como exemplo, vejam, a notícia de centenas de seres humanos que se perdem no mar não é tão impactante quanto a foto de um menino estendido morto na praia. O argumento de presença da imagem do menino na praia é muito impactante, memoriza. Eu me lembro até hoje quando eu vi essa foto, há 3, já na verdade 2015, já vai fazer 4 anos e meio, né, que aconteceu essa tragédia desse garotinho que ao tentar atravessar ali o mar do Mediterrâneo, a família dele acabou naufragando. Uma triste lembrança, mas essa foto é muito impactante. Nós temos a notícia de centenas de pessoas que morrem, mas a foto marca presença na nossa consciência. Isso que é o argumento de presença.
Segundo tipo, argumento de autoridade. É o recurso de apelar para o prestígio de alguém que sabe mais do que eu, que é especialista no assunto, que fala de um lugar que lhe permite dizer qualquer coisa que nós iremos acreditar. Então, ele é referência para o auditório, né? O médico falando de uma doença, falando de um remédio, ele é autoridade no assunto. Uma universidade falando de uma pesquisa, ela é autoridade no assunto. E assim por diante, quando eu chamo alguém que é expert no assunto para reafirmar um argumento que vai na direção que eu estou conduzindo o meu texto. E aí o exemplo aqui é: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quem disse a frase acima não fui eu, não. Foi Einstein. Para ele, uma coisa vem antes da outra. Sem imaginação não há conhecimento, nunca o inverso. Então, o Pericinoto, Alex José Pericinoto, que publicou na Folha de São Paulo, começou o texto dele, a imaginação é mais importante que o conhecimento, para justificar, olha, quem disse isso foi Einstein. Bom, se Einstein disse isso, deve ser algo que deve ser acreditado, porque, afinal de contas, um grande cientista, certo? Argumento de consenso. O consenso, ele corresponde àquilo que é indiscutível, àquilo que é aceito como verdadeiro, como melhor, como superior. É quase como se a gente votasse numa assembleia e por unanimidade, por maioria, chegássemos àquilo que é melhor. Então, isso é o consensual. O consensual, ele é um bom argumento, porque eu trago a maioria junto comigo. Se é algo que acontece com mais frequência, é por aí que vai o argumento do consenso. Se é algo que acontece com grande frequência, é capaz de ser realmente algo que pode reafirmar aquilo que eu estou dizendo. Então, para confirmar, por exemplo, que nossa sociedade valoriza a cultura letrada, que pode ser discutível, não consensual, né? Não é todo mundo que possa querer achar que a cultura letrada deve ser valorizada, nós podemos usar uma afirmação que é indiscutível, e aí nesse sentido ela é consensual, que é o seguinte: ninguém gosta de ser chamado de analfabeto. Isso é consensual, e a partir daqui eu posso trazer este argumento consensual para levar o meu interlocutor a valorizar a cultura letrada. Tipos de argumento, o número 4. Argumento de prova concreta. Esse é muito interessante, porque é mais fácil crer em algo que comprovadamente já ocorreu do que em uma hipótese que ainda não se confirmou. Então, normalmente, o que é que pode já ter ocorrido e que confirma aquilo que eu estou dizendo? São as provas documentais, fotos, estatísticas, depoimentos, gravações, resquícios de um acidente. Então, tudo isso é argumento para provar aquilo que eu quero afirmar. E aí traz um efeito de verdade, nada como um número estatístico, né? O depoimento de alguém para trazer um efeito de verdade. O jornalismo usa muito isso nas notícias. Coloca o depoimento de alguém que esteve no local, ou coloca um dado estatístico para mostrar a falta, o número exato. Então, isso são provas, prova concreta. Um exemplo aqui que eu trouxe, o argumento de precisão, que é muito semelhante a esse de prova concreta, é a precisão do número que é utilizado aqui. Veja bem, um prestador de serviço que apresenta um orçamento de R$ 3.842,21, veja a precisão do número, com todos os quebrados aí, inclusive de centavos, inspira mais confiança do que outro que garante que não vai chegar a 4.000. Né? Os dois
estão nesse mesmo patamar de não vai chegar a 4.000, mas quem fala, não, olha, vai custar R$ 3.842,21, esse traz credibilidade. É o caso, por exemplo, de quando você usa um dado numérico numa dissertação para mostrar credibilidade, efeito de verdade diante do argumento que você está usando. Mais um tipo de argumento, argumento de base lógica. Nós falamos lá no início que a lógica não é exatamente o que a gente usa na dissertação, nós usamos a dialética. Por isso é que aqui nós chamamos de base lógica. O que é a base lógica, então? É aquela que inspira confiança, né? O uso de raciocínios similares aos da lógica, que não contrariam a razão, não caem em contradição, né? Ou numa única palavra que tem coerência. Então, a palavra coerência tem a ver com a base lógica. Um enunciador que tem controle sobre o que está dizendo cria predisposição a que aceitem como verdade o que está sendo anunciado. Então, se ele é coerente do começo ao fim, não se contradiz, não diz uma coisa e logo em seguida diz outra, em contradição, ele vai ganhando credibilidade, ele vai predispondo o ouvinte, o interlocutor, a aceitar como verdade aquilo que ele está falando. É a tal da base lógica. E o exemplo, num texto dissertativo, o respeito pelas leis de coesão e coerência é um recurso que se inscreve no domínio dos argumentos de base lógica. O grifado saiu acima aqui, olha. Mas é o respeito pelas leis de coesão e de coerência, que é o meu exemplo, então, de base lógica. O sexto tipo de argumento, argumento de base linguística. A variedade típica de um grupo de prestígio adquire respeitabilidade equivalente. Então, se a língua de prestígio é a norma culta na língua portuguesa, se você aprende a usar a norma culta num texto dissertativo, você ganha respeito, adquire respeitabilidade. É como ela é exemplar, digamos assim. Veja, a moda, por exemplo, né? As pessoas seguem a moda das pessoas que são famosas, que são bonitas, os penteados, os cabelos, as roupas, as pessoas têm essa tendência. Isso não necessariamente, com muitas exceções até, mas isso não necessariamente precisa ser a verdade absoluta. Lembra que nós estamos trabalhando com argumentação, com aquilo que é mais provável? Então, é bem provável que uma argumentação feita através da linguagem de prestígio de uma sociedade é que vai ganhar, já é um argumento. Você saber escrever bem, você se impõe, o seu texto se impõe. A maneira como escolhe as palavras, como escolhe os parágrafos, como divide as frases, os enunciados, você mostra a sua competência linguística e ganha respeitabilidade. Então, de maneira geral, a variedade culta escrita da língua tem mais poder argumentativo do que as demais variedades concorrentes. E o exemplo é muito mais recomendável, sob o ponto de vista argumentativo, o uso das normas típicas da variedade culta escrita. Veja, escrever ou falar. O povo votou com menos confiança é mais argumentativo do que o povo votaram com menos confiança. Então, as pessoas até falam, dói, né? Usar o menos. E aí podem relutar em aceitar aquilo que você está dizendo. Se você usa a variedade escrita culta, você tem mais chance de chegar ao seu argumento. Por fim, a orientação argumentativa. O enunciador competente é o que se mostra capaz de orientar todos os recursos, como eu fui mostrando aqui, os argumentos todos que você usa num texto, no rumo do resultado programado, né, direcionando a interpretação que você quer dar que você quer que o seu interlocutor faça. Então, você deve induzir o seu interlocutor a crer naquilo que diz e a proceder de acordo com o que propõe.
né, usando esses recursos, usando os argumentos na mesma direção argumentativa. Por isso a gente fala em orientação argumentativa. E é claro que então deslizes que provocam desvios na orientação argumentativa comprometem a credibilidade do texto. É o caso do exemplo que eu trago aqui. A declaração feita por Aldo Rebelo durante entrevista à Rádio Bandeirantes na Copa do Mundo de 2014. Vejam o que ele disse. Tire o Messi da Espanha e a seleção espanhola não é acima do normal. Pegou muito mal, porque afinal de contas, todo mundo sabe, é uma gafe lamentável, todo mundo sabe que o Lionel Messi é um argentino e ele jogava pela seleção argentina, não na seleção espanhola. Então, bem ruim, faltou coerência externa. Ele teve um desvio aqui que quebra completamente a orientação argumentativa da opinião dele. Essa opinião não é válida porque ela é falsa, porque ela tem contradição interna, porque ela se baseia numa incoerência. Então, esta foi minha aula referente às aulas 15 e 16, argumentação 2, que continuamos falando de recursos de persuasão. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 6 do livro Texto de Vocês, da página 63 a 71, que são correspondentes a todas as aulas, a 13, 14, 15 e 16. Façam os exercícios de 1 a 6 da apostila Ângulo, das aulas 13 e 14, quem não fez. E os exercícios de 1 a 6 das aulas 15 e 16, que estão nas páginas 38 a 41. Para segunda-feira, 4 de maio. Também quero que vocês façam TMTC referente a essas duas aulas de hoje, 15 e 16, para segunda-feira também, 4 de maio. Se houver dúvidas, escrevam para cristiane@colégio-sionipiranga.org.br. Por hoje é só, um grande beijo e bom trabalho!